momento, é, tem uma discussão do governo de mudar os critérios de regulamentação de novos remédios no Brasil, que é a Anvisa Uhum. que faz isso, né? Porque a Anvisa tem uma fila, tem uma dificuldade de ter servidor público, isso tem gerado problemas. Na pandemia, a gente teve problema com isso. Os políticos reclamaram, o presidente atual reclama, o anterior reclamava, tá? E a Anvisa está tentando arrumar um jeito disso. Como que a indústria se posicionou? A indústria está sentando todos os grandes representantes de cada uma das grandes indústrias farmacêuticas e vai apresentar uma proposta da indústria, vai colaborar junto com a Anvisa. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades da saúde para, de alguma forma, a gente conseguir humanizar a saúde, sempre com a grande dificuldade que eu tenho de trazer as cabeçadas das celebridades que só vêm aqui apresentar suas vitórias, suas conquistas, que são muitas, mas eu tenho que ficar aqui puxando para baixo, enfiando a lenha neles, porque a gente já sabe que é aí que a gente aprende, né? Hoje nós teremos aí um médico com mais de 25 anos de experiência, especializado em transplante de órgãos abdominais, de oncologia digestiva, líder na indústria farmacêutica, atualmente gerente médico da Roche Brasil, experiência acadêmica e assistencial nos Estados Unidos e no Brasil, passagem na Northwestern University, Yale, St. Louis University, Hospital Albert Einstein. Além da medicina, também tem MBA de gestão de negócios pela St. Louis University. E tivemos uma grata conexão que eu preciso aqui de alguma forma compartilhar com vocês, que há algumas semanas atrás eu recebo uma mensagem que foi marcante aí, realmente, ele já sabe disso, já falei para ele, que foi de um médico inquieto que investiu na medicina, passou por diversas transições e se conectou comigo através de um post de mudanças e recomeços, quando uma amiga da minha filha teve um evento catastrófico aí, quando eu estava levando ela para o aeroporto, e ele me escreve quando levava também a filha dele de 15 anos para um intercâmbio no Canadá. E aí é justamente esse ícone, esse fenômeno, que será nosso convidado de hoje, Doutor Paolo Oligaff. Não perguntei como é que fala seu sobrenome, mas eu pergunto ao vivo. Como é que fala seu sobrenome, Paolo? Salva Lajo, salva Lajo. Salva Laje, graças ao bom Deus que eu não ia falar certo em hipótese nenhuma. Então, fala, doutor Paulo, salva Laje. Isso aí. Ricardo, obrigado aí pelo convite. O papo contigo é sempre fácil e tranquilo. E eu fiquei aqui pensando também nesse post, né? Como as coisas de carreira médica e de conexões entre as pessoas, na verdade, a gente sempre conecta um com o outro através de experiências comuns ou de coisas que a gente tem em comum, né? Então, eu me lembro bem que eu já conhecia teu canal, assisti alguns programas, você é uma autoridade aqui no assunto e uma celebridade da medicina brasileira. E aí, eu, de vez em quando, acompanho você nas redes sociais e ouvi você escrevendo sobre violência do Rio de Janeiro, que tinha acontecido ali com a amiga da sua filha. E falei, não é possível isso aqui, não. O Ricardo está com problema querendo sair do Rio de Janeiro, pensando em fazer transição de carreira. Acho que já tenho bastante transição de carreira aqui. E por ser essa conexão próxima de ter. E eu estava literalmente indo para o aeroporto naquele dia também para levar minha filha, da mesma forma que aconteceu com você. Daí acho que fez parte aí, a gente sempre está disposto a conectar com alguém e acendeu a fagulha aí, estamos aqui junto. Vamos bater um papo aí hoje. Já entrando nessa seara aí, nesse ponto que você está trazendo, como é que essas tuas transições de carreira moldaram a tua visão e o propósito da medicina, cara? Você acha que mudou muito? Olha, é interessante você falar isso, né? Porque a gente está acostumado com aquelas coisas que você vê em formatura, sabe? Que sempre tem um paraninfo da turma que deixa uma mensagem para a turma, fala algumas coisas, mas no final, acho que sempre tem algumas recomendações que ficam marcadas nas gravações aí.
e que algumas que são chavões e ficam sendo repetidas, né? E para mim, desde muito cedo, uma coisa que eu acho que aprendi em casa com a minha família e depois também com alguns mentores inicialmente na minha carreira é quando o negócio aperta e você não sabe muito para que caminho ir, você passa por várias etapas na tua vida que você tem forks, né, no caminho. Tem encruzilhada, você pode ir para um caminho ou para o outro, você nunca vai saber, você não vai poder dar ré, voltar e ir para o outro caminho para saber qual que é melhor. Às vezes não tem melhor e pior, tem uma opção ou outra, e é comum que na vida isso aconteça, e na nossa carreira médica a gente tem muito disso, né? E eu passei por algumas dessas fases ao longo da vida e a gente vai mudando as nossos valores, as nossas experiências, mas no final acho que uma coisa que eu sempre carrego comigo é que quando o negócio aperta, por que é que eu escolhi ser médico, né? O que que eu estou fazendo aqui, né? E no final do dia eu vou para a direita ou para a esquerda, voltando lá atrás no Paulo lá que um dia se formou lá na Federal do Paraná e tinha um monte de sonho, um monte de pretensão, aquilo era meu mundo naquele momento, né? E o mundo, felizmente, andou, progrediu, tive várias oportunidades, experiências, mas toda vez que isso acontece, que eu não sei se eu vou ou se eu fico, se eu tomo a decisão de mudança ou não, e por que que eu estou querendo aquilo, eu tento me conectar naquelas coisas. O que que era importante para a minha carreira, quando eu pensei assim, quando eu me formei, que tipo de médico eu queria ser, e se eu acho que eu estou ficando muito distante daquilo, ou que aquilo não faz sentido, não vai agregar, já é um baita sinal vermelho para mim de não ir, né? E se eu acho que faz e vai agregar alguma coisa, eu sempre busco pensar assim, dentro daquilo que eu já passei, o que que pode ser construído em cima, né? E daquilo que eu estou pensando que pode construir para frente, se aquilo que realmente está sendo imaginado é coisa da minha cabeça ou realmente tem valor naquilo. Daí eu vou buscar as pessoas que sabem um pouquinho daquela realidade, tentar fazer algum tipo de troca, ter tipo algum aconselhamento sobre aquela decisão. Então, no final do dia, é um misto de tentar carregar um pouquinho do meu propósito inicial para não desviar do percurso, né? Porque senão acho que você vai para tudo quanto é lado e não faz muito sentido. E também, quando você tem uma oportunidade dessa, às vezes não perder a oportunidade e ter certeza se aquilo que você está vislumbrando e querendo explorar realmente faz o sentido que está fazendo na tua cabeça. Explorar para ter algum tipo de validação de se a decisão que você está tomando faz sentido. Então, isso me ajudou muito em todas essas etapas, em todos esses forks, em todas as decisões. Eu tive grandes pessoas que me ajudaram, grandes mentores, pessoas que eu conectei ao longo da vida. Alguns deles são pessoas que eu tenho conexão até hoje. Volta e meia, eu passo a mão no telefone, ligo para alguém, está acontecendo isso aqui. O que que vocês me sugerem? E eu acho que isso faz parte, né, da trajetória do médico. Você tem que ter essas pessoas que te guiam no caminho, que você vai agregando. É como eu falo às vezes que é que nem correr uma maratona, né? Você sai no dia zero e você tem no quilômetro um, você vai encontrar umas pessoas que vão te energizar. No meio da prova, você vai ter que alguém que vai te dar uma aguinha, uma energia. E lá no final você tem que ter alguém para te empurrar também. Então, assim, a gente precisa dessas pessoas que te coloquem na trilha. Você precisa de mentores e bons exemplos, não só sob o ponto de vista técnico, às Uhum, vezes não sob o ponto de vista do que deu certo, às vezes do que deu errado também, né? E também ficar esperto, entender o que que já aconteceu na vida dos outros, o que que pode dar certo, o que pode dar errado. E acho que usar bastante da curiosidade para não desviar do teu propósito inicial, porque senão você fica desconectado e acho que gera mais frustração e mais bateção de cabeça, né? Vamos entrar num modelo filosofia aqui, que eu nem estava no meu pensamento, mas tem valor. Você considera que o propósito ele seja pétreo, ele seja imutável, ou você acha que cabe reformulação, transformação? Como é que você tem essa visão? Eu acho que cabe alguma modificação, mas eu acho que você não vai pegar o teu propósito original e jogar ele totalmente fora e fazer um oposto, né?
O que eu acho é que a vida muda, a humanidade muda, o planeta muda e a gente também adapta. Algumas coisas hoje que existem, talvez nem tinha como ter propósito, como eu me informei, elas não existiam, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, ter um propósito muito macro e que aquilo possa se adaptar para o teu lugar, para a tua rotina, para o teu momento de vida, de família, de carreira, e que aquilo não vai ser rasgado, jogado fora, que você tem que construir em cima daquilo que você fez. Você não vai começar do zero. Mas também, assim, não é imutável, né? Então, até se você for ver assim, até sob o ponto de vista filosófico, né? O que, sei lá, os romanos, os gregos falaram, o que está escrito nos grandes livros das grandes religiões, hoje tem interpretações do mundo de hoje, né? Então, eu Uhum. acho que vale mais ou menos o mesmo raciocínio aqui para a gente. A gente tem um momento inicial, um propósito inicial, que vai ser adaptado ao longo da nossa carreira, de acordo com o nosso momento, a nossa realidade, o que está acontecendo na medicina como um todo, e também, assim, tem interpretação do que das tuas experiências ao longo do tempo. Tá? Mas você não vai jogar tudo fora e começar do zero, não. Acho que isso não dá certo, gera mais conflito interno. Concordo contigo. E acho que eu pontuei como propósito, né? Mas acho que você estava trazendo muito uma reflexão e uma análise de autoconhecimento, né? Sim, Então, sim, é isso é importante. fundamental, né? Você ter quem eu sou e aonde eu quero chegar em cada momento da tua vida, né? E aí não especificamente carreira, né? Que acaba que a gente conversa muito sobre desenvolvimento de carreira, mas a grande verdade é que eu fico tentando aqui trazer história de vida, né? E acho que é muito mais. A gente não é uma carreira, né? Tem muitas pessoas que passam a vida inteira alimentado na carreira, né? Mas tem muitos mais componentes muito maiores dentro da nossa jornada do que o trabalho, apesar de grande parte da nossa vida a gente passar trabalhando. Sim. E na questão da tua transição de cirurgião, entrada em indústria farmacêutica, o que despertou teu interesse aí? Como é que foi esse momento de você ser seduzido de alguma forma pela indústria? Então, legal. Isso aí é a minha mais recente transição, né? E depois eu falo que até dentro da indústria farmacêutica você também pode ter muitas transições, né? Porque você pode, sei lá, mudar de empresa, mudar de cargo, mudar de nível hierárquico, também tem um outro planeta lá dentro. Mas para mim o Não, que era acontece. um universo que você não conhecia, né, pô? Exatamente, você abre uma porta e você cai num. Eu falo que é como se fosse um buraco negro, né? O teu universo expande assim, absurdo. Mas o que aconteceu comigo, Ricardo, é que assim eu mudo, eu defino mais ou menos a minha história em três ou quatro grandes etapas, né? Eu tenho uma formação original em Curitiba, que eu fiz a formação de graduação, minha residência médica. Depois eu passei um capítulo de alguns anos que eu morei fora do Brasil. Ali eu fiz uma formação mais técnica, o tradicional lá, mestrado, doutorado, e eu me formei super especializado, né? Subespecialista em cirurgia de transplante. E eu fiquei um tempo fora do Brasil, fui professor universitário e fiz uma carreira científica acadêmica. Depois eu voltei para o Brasil e tive um bom tempo que eu atuei dentro do Einstein, aqui em São Paulo, que foi quem me acolheu e me trouxe de volta para o Brasil. E ali tem uma jornada. E o que que aconteceu comigo? No meio da pandemia, né, todos nós, acho que sem exceção, paramos um dia para pensar na vida, né? Então, e foram muitos dias, né? E eu acho que ali eu tive algumas experiências dentro do Einstein, por exemplo, de trabalhar dentro do primeiro hospital de campanha que o Einstein fez, de ver gente morrer com Covid, de ter que atender medicina básica, como muitas de nós aqui passamos nessa fase também. Mas eu me peguei no momento que a clínica que eu fundei, que a gente trabalhava em medicina privada aqui em São Paulo, estava fechada, eu tive que mandar funcionário embora, né? Estava com dificuldade aqui de manter a clínica de pé, não sabia se ia quebrar ou não ia quebrar, como muitos de nós passamos. E também eu comecei a ver que os meus maiores valores de carreira, de propósito, eu estava ficando cada vez mais distantes dele. Não só pela crise financeira e do propósito de consultório, de paciente, de cirurgia, de dinheiro, recurso financeiro, mas também toda a carreira que eu tinha investido
desde o dia zero, de fazer essa formação toda, que era uma carreira acadêmica, científica, de formação de pessoas de recursos humanos em ciência, em educação. E chegou um momento ali no Einstein, no meio da pandemia, que eu não tinha mais nenhum vínculo formal com a educação e com o ensino do Einstein. Eu não tinha mais nenhum aluno de pós-graduação. Os meus vínculos de pós-graduação que eu tive no Einstein e em Curitiba, eles tinham sido encerrados. Os meus projetos de pesquisa, que foram vários durante muitos anos, eles tinham se encerrado e estava tudo congelado aqui no Brasil para ter projetos novos. Por algum tempo a gente teve esses congelamentos. E eu não vi um caminho. Eu falei, como é que eu vou ter aluno de novo? Como é que eu vou fazer isso de novo? Como é que eu vou treinar gente de novo? Como é que eu vou formar gente de novo? Como é que eu vou continuar minha carreira científica se eu não tenho nenhum vínculo? Eu falei, olha, eu não vou me vincular a uma faculdade do zero que eu não conheça, eu não vou galgar uma carreira do zero. Para mim, aquilo não fazia sentido se não fosse uma construção em cima. E eu comecei a explorar, falei, olha, eu preciso fazer algum tipo de transição de carreira que me permita manter o meu viés empreendedor da clínica, se a clínica sobreviver, né? E que me permita eu ter essa formação, que eu possa usar o meu arsenal prévio, né, Uhum. científico e acadêmico, e possa crescer nisso, né? Que eu não tenha que começar do zero e dar passos para trás, né? E aí eu comecei a conversar com muita gente no mercado aqui em São Paulo e fora do Brasil. Eu tentei voltar para os Estados Unidos nessa época, né? Você vê como a gente pensa coisas malucas em momentos difíceis, né? Como é que você ia voltar para os Estados Unidos com as fronteiras todas fechadas no meio da pandemia? Mas eu pensei nisso, investi muitas horas tentando fazer isso. Me conectei com colegas anteriores. Na época estava tudo fechado, os Estados Unidos não estavam contratando nem americano, eu queria que eles me contratassem, para você ter uma ideia, né? E aí, nessas conversas, me ofereceram algumas sugestões. Falaram assim para mim: por que você não vai trabalhar com gestão hospitalar, vai ser líder de hospital ou de plano de saúde? Começa uma carreira aí, você tem background, você vai ser absorvido. Não me atraía muito, né? Vai trabalhar numa startup, você é empreendedor, vai ver, ó, tem um monte de startup que precisa de médico para você colocar teu tempo, você pode, quem sabe, começar uma startup. Comecei a olhar isso. E eu tinha alguns amigos que trabalhavam na indústria farmacêutica, como executivos, não como médicos. Eles eram alguns alto-executivos, diretor de empresa, já tinham trabalhado na indústria farmacêutica em vários cargos, e falaram, olha, você tem um perfil que a indústria farmacêutica vai gostar. Você tem um viés científico, você tem uma cabeça de negócio, você conhece o paciente, o teu perfil é muito valioso para a indústria farmacêutica. Vai olhar, vai ver. Eu falei, imagina, eu na indústria farmacêutica não faz o menor sentido, eu nunca quis isso para mim. Não, vai ver, olha lá, conversa com algumas pessoas. E daí eu comecei a falar com um, falar com outro, conversei com um diretor médico de uma multinacional, de outro, fui super bem recebido, todos falaram, olha, você tem o perfil, quem sabe você pode ser aproveitado, pensa como é que a gente pode te ajudar. Não teve uma pessoa que me tratou mal, todas as pessoas que, na verdade, abriram portas para mim, as pessoas com quem eu consegui conversar, é sempre difícil você conseguir uma conversa, mas quando você conversa e se conecta, eu realmente falei, nossa, esse é um ambiente interessante aqui. E aí eu comecei a ver que eu tinha algumas coisas que eu poderia ser aproveitado mesmo, que eu tinha algumas coisas que eu ia precisar desenvolver de novas capacitações e que eu precisaria de uma porta de entrada, né? Então, eu me preparei de alguma forma ali para fazer uma transição e passei por um período que eu passei procurando vaga em algumas empresas e, por acaso, depois de um tempo, abriu uma vaga na Roche, eu fui aceito no processo seletivo e estou lá desde então. E tenho falado para você que tem sido uma experiência bem interessante, que me agrada muito e que realmente quem me conhecia melhor e sabia do meu perfil, acho que estava certo, né? O perfil técnico-científico de negócio e de educação médica faz muito sentido na indústria farmacêutica e falta médico com esse potencial que queira trabalhar na indústria farmacêutica. Então, eu acho que essa é uma coisa pouco explorada por médicos e que existe um potencial tanto aqui no Brasil, quanto se você quiser sair do Brasil, fazer uma carreira global, existe hoje e sempre vai existir, porque a indústria farmacêutica é muito grande e tem muito potencial e espaço para crescimento de carreira, que eu também não via naquele momento e que eu acho que a maioria dos colegas médicos buscam também, e a indústria te permite
se você tiver esse tempo para investir, essa paciência e a capacidade de você poder mostrar teu valor lá dentro e crescer lá dentro. Então, para mim, essa foi a história, foi Você fez aquela. com Red Hunter ou você fez sozinho essa busca? Pô, Eu fiz meio que sozinho, porque na época a gente estava no meio dessa pandemia, Red Hunter não existia, eu não conhecia muito o mercado, aham. e foi no famoso erro e tentativa, fiz coisas certas ali, coisas erradas, depois me orientaram, algumas pessoas me orientaram melhor, tive algumas orientações melhores de como fazer, mas foi um processo aí que eu falo que demorou um parto, demorou 9 meses. Depois que eu tomei a decisão que eu ia fazer a primeira entrevista, eu ia tentar e eu ia experimentar, aí demorou 9 meses para eu ser aceito numa primeira empresa. Passei por uns 10 processos seletivos. Não foi tão simples. Tá, e qual é a tua visão aí da grande colaboração aí que existe entre o médico e a indústria? Como é que como é que é realmente tua atividade hoje na indústria? Trazendo de uma forma mais prática aí Tá? pro Então, pessoal que não conhece. o médico pode atuar na indústria farmacêutica em várias áreas. Eu falo que é como se fosse os departamentos que a gente está acostumado, que tenha numa faculdade de medicina ou num hospital. Dentro da indústria farmacêutica, você também tem vários departamentos ou vários times, né? Tradicionalmente, a maioria dos médicos começam a trabalhar no time médico, certo? Por causa do nosso viés científico e por causa da nossa formação. Alguns médicos que vêm de algum outro background, eles podem começar a trabalhar em outros times. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Tem colega médico que trabalha na Roche, que já trabalhou em operadora de saúde, por exemplo. E hoje ele trabalha mais com uma coisa de geração de valor, lidera um time que lida com as operadoras de saúde, não necessariamente dentro do time médico. Tem gente, colega médico, que já tem um background maior de pesquisa clínica e faz toda a parte operacional da pesquisa clínica, então trabalha com o time de pesquisa clínica. Tem colega médico que depois de um tempo já liderou time, já liderou pessoas, já liderou negócio, entende mais de negócio, lidera uma unidade de negócio inteiro dentro da indústria. E a gente tem Uhum. colega médico que lidera a indústria inteira. Você tem alguns médicos que são CEOs tanto das afiliadas dentro dos diferentes países, e tem alguns CEOs das grandes farmas que são médicos, que começaram uma Uhum. carreira médica. Então, a porta de entrada usual, e aqui eu entrei, é a diretoria médica. A diretoria médica ela tem algumas responsabilidades, né? A primeira responsabilidade é a entrega da mensagem científica. Então, o que um produto é desenhado inicialmente na parte, digamos assim, de ciência básica, depois começam a ser feitos os testes em humanos de fase 1, 2 e 3. Esses testes têm um resultado, a equipe médica que digere esse resultado e que traduz isso para o mercado local. Então, você pega um estudo e conecta isso com os médicos, no caso aqui do Brasil, tá? Então, além de você fazer essa tradução de como que o estudo é e o que o dado é, você precisa também ter muita conexão e comunicação com os médicos daquela área que você trabalha. Vou te dar um exemplo aqui. No começo eu entrei para trabalhar no time de oncologia quando eu comecei, tá? Então, eu conversava com muitos dos oncologistas. Eu não sou oncologista, então eu tive que aprender sobre paciente de oncologia, quem eram os oncologistas, como que eles se relacionavam, quais eram os congressos de oncologia, participei de alguns deles. Então, a gente está dentro desses congressos, participa de muita educação médica e tem muita essa troca de informação científica. Além disso, o médico também é responsável de entender, dentro daquela pesquisa científica, o que mais que falta. Então, assim, uma pesquisa científica ela vai ser feita para responder, geralmente, uma pergunta científica, tá? Uhum. E o médico aqui, dentro da indústria, a gente precisa entender a gente chama de gaps, mas quais seriam as perguntas que ainda não estão respondidas, que a gente precisa, de alguma maneira, endereçar ela internamente dentro da empresa, seja num projeto, seja numa outra pesquisa, pode ser uma pesquisa local, pode ser uma pesquisa mundial, para que aquele pedaço de informação que ainda não é muito bem explorado possa ser desenvolvido e o espaço de mercado que a gente não sabe, não ocupa hoje, porque a gente não tem informação sobre aquilo, a gente possa gerar informação. Então, no final do dia, você tem um pilar de relacionamento muito forte, de interpretação científica muito forte e de conectar e entender todo o mercado de saúde, né? Porque o médico, acho que também tem essa capacidade
de você trazer as suas vivências Bebe uma água de... aí, cara. Não, tranquilo. De você trazer as suas vivências do que você já experimentou, da onde você trabalhava, e que isso não é muito comum dentro do mercado de saúde, né? Então, se você pensar lá na Roche, quem que já trabalhou num posto de saúde? Quem que já trabalhou dentro de um hospital? Quem que já trabalhou dentro de uma clínica de oftalmologia, como você, ou dentro de uma clínica de oncologia, né? Isso é muito valioso, porque às vezes o que o time lá da Roche está pensando, ou o time da indústria farmacêutica está pensando, é completamente diferente da tua realidade. Então, o médico também serve para falar, olha, no dia a dia do médico, isso faz sentido ou não faz sentido. E a gente, dentro das outras pessoas que trabalham dentro do teu time, vai ser responsável por essas etapas. São etapas fundamentais para que essas novas inovações, essas novas tecnologias que são testadas nesses estudos científicos novos, possam vir para o Brasil, ser registrado no Brasil, passar todas as etapas para que depois elas possam ser reembolsadas pelos convênios de medicina privada ou pelo SUS, e que para depois possa o médico, como você e eu, Ricardo, prescrever isso e poder chegar na ponta para o paciente. Então, se não tiver equipe médica, por exemplo, ou as outras equipes, nada disso acontece. Tá? Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito na indústria. Para mim, remédio antes era o seguinte: tá bom, o remédio está aqui, eu prescrevo, e para mim era só essa ponta que eu via. Eu não via tudo que precisa ser feito por trás para que eu pudesse fazer essa prescrição e pudesse chegar na mão do paciente. Tá? E hoje eu tenho uma visibilidade melhor pela felicidade que eu tive de ter essa oportunidade nos últimos anos da indústria. Ah, mas vamos agora para desgraça, pô. Você entra, é só glória? Você tomou porrada pra caramba até você se ajustar, pô. Imagina, né? Imagina. O maior nunca é só glória, né? A gente só vê a glória e daí você não vê os tropeços, né? Você não vê o quanto que... Então, a maior dificuldade que eu acho que daí a gente tem é assim, tem duas dificuldades que eu vejo maior de adaptação. Para mim, eu te diria assim que eu já tinha algum tempo de carreira, eu já tinha feito algumas transições, então já tinha batido cabeça em alguns momentos, acho que isso me ajudou até a adaptar mais fácil, mas para a maioria dos Ó, pera aí, médicos... isso aqui, ó, isso aqui vocês não estão percebendo, mas isso aqui já é uma mentoria gratuita, hein? É, Ó, já é, vamos é, é. deixar aqui um spoiler aqui, ó. Olha aqui, isso aqui já, você Legal. já vira corte já, Boa, tá? boa. Ó. Mas aí o que que eu acho que acontece, né? Primeiro, agora isso está mudando, eu tenho visto que tem mudado, né? Então, por exemplo, na Faculdade de Medicina do Einstein, agora você tem um foco muito grande de trabalho em equipe. Mas quando eu me formei, você não trabalhava em equipe dentro da Faculdade de Medicina. Nem como residente você não trabalhava em equipe, o teu trabalho era individual, tá? Nem no centro cirúrgico a gente não trabalhava em equipe. São equipes, né? Então isso, na verdade, a gente foi aprendendo com o tempo, mas nunca ninguém nos ensinou, tá? Uhum. Então o que que acontece? Se você entra na indústria com uma mentalidade muito individualista, né? Que você é o dono da prescrição, que você é o Uhum. dono da verdade, que você que toma a decisão sozinho, individualizado, você tem alguma dificuldade, eu diria. Vai bater cabeça, porque são muitas as pessoas que são envolvidas num processo decisório, são muitas as pessoas que são escutadas, e elas têm uma importância muito grande nesse processo de escuta, porque elas têm uma visibilidade que você não tem, tá? E isso até você aprender que cada pessoa faz, o que cada time faz, e você ter a humildade, né, de você parar e entender que aquela pessoa tem um valor que você precisa trocar ali para que a decisão seja uma decisão não necessariamente de consentimento, mas que seja uma decisão, a melhor decisão possível, porque todas as pessoas mais capacitadas foram envolvidas para aquilo, demora um pouquinho. E o médico que não tem muita experiência de trabalhar em times, talvez tenha mais dificuldade. Então, o médico sempre trabalhou só no teu consultório, sozinho, tomou todas as decisões, vai precisar aprender isso. Se você trabalhava num posto de saúde, num hospital, e teu time era um time, sei lá, que tinham 3 ou 4 pessoas, agora você vai trabalhar num time de 20, você vai ter que aprender a se adaptar a isso. Então, acho que essa é a primeira coisa. Você aprender o papel de cada um, que você não vai ter uma decisão sozinho, o valor de cada um e como com mais pessoas você consegue fazer isso de uma maneira melhor. Não necessariamente mais rápida, que tem seus problemas, tem seus percalços, mas melhor. Então, você acha que se você tem que se adaptar o mais rapidamente para poder trabalhar num time da melhor maneira possível, de forma colaborativa, e ali adicionar o teu valor daquilo que você traz para a mesa da conversa. Tá? Então, acho que esse é o primeiro. O segundo é assim,
às vezes você vai com uma expectativa que você vai fazer uma coisa que não necessariamente é feita ali. Então, te dar um exemplo. Algumas pessoas entram na indústria farmacêutica e acham que você vai fazer um trial, você vai definir o trial. Você vai falar, olha, o critério de inclusão para esse próximo trial vai ser eu que vou resolver aqui. Isso geralmente não é resolvido aqui no Brasil, tá? Então, assim, para que isso aconteça, você tem que estar num time adequado, aonde essa decisão é tomada, e geralmente é fora do Brasil. E Uhum. dificilmente você vai conseguir entrar nesse time diretamente se você não tem experiência na indústria farmacêutica. Então, se você tem desejo de fazer isso, você pode até chegar lá, mas você vai ter que passar por algumas etapas. É mais ou menos como você começar a sua carreira médica. Você vai ter que começar como estudante, depois você vai passar para aprendiz, residente, vai fazer pós-graduação, vai melhorando e vai se capacitando cada vez mais. Então, não necessariamente você vai conseguir fazer aquele teu trabalho do sonho dentro da indústria no dia zero. Você também vai ter que passar por um período de transição. E para alguém que já passou por muita etapa de capacitação, né, porque o médico faz muita capacitação na sua vida, pensar em fazer capacitação exige também uma certa vontade, adaptabilidade e você querer passar por isso. Então, precisa estar disposto também. Então, acho que essas são as duas coisas principais que você tem que ter. A humildade, talvez, que você vai ter que adquirir novas habilidades, que vai precisar passar por etapas para você poder chegar onde você quer, e que o teu valor, ele não é um valor mais individual, da tua decisão única, é um valor do todo. Eu acho que essas talvez sejam as duas principais. Tem várias, tá? Mas eu acho que isso a gente bate cabeça, porque ele está acostumado a trabalhar de um outro jeito, e até que você aprenda, você vai tendo alguns tropeços no caminho. Então, como tudo na vida, não é muito simples, nem muito fácil, mas você com flexibilidade, adaptação, resiliência e trabalho, você consegue. Aí dando uns passos para trás agora aqui, voltando para a tua formação médica, por que da escolha dos transplantes? Como é que isso se enquadra aí, se adequa à sua vida? Legal, legal. Acho que aí, voltando lá atrás, né, quando essa decisão foi tomada, ela foi uma decisão que acho que veio de encontro com o meu propósito maior e para a oportunidade que eu tive naquele momento. Então, assim, eu sempre fui, desde a faculdade, uma pessoa mais ligada em pesquisa, inovação, ciência. Eu sempre tive envolvido em todas essas coisas aí vamos lá, desde monitoria, projetos de extensão, fazer pesquisa e publicar desde o dia zero da faculdade, né? E eu também, como quem cresceu numa região metropolitana e de uma grande cidade, eu sempre quis também ter uma experiência fora do Brasil, morar fora, aprender outra língua, ter outra cultura, então eu tinha esse desejo pessoal. Então eu imaginava que em algum momento da minha formação eu ia querer ir para fora e eu pensava em ir para os Estados Unidos para eu poder estudar mais um pouco, me capacitar em alguma área específica e não tinha uma área muito definida. Quando eu acabei minha formação cirúrgica, o meu chefe da residência na época, o meu primeiro mentor lá de Curitiba, falou assim para mim: Olha, nós vamos fazer nós vamos criar um programa novo de transplante aqui em Curitiba e a gente vai precisar de gente. Eu queria saber se você quer ir para os Estados Unidos para você fazer essa capacitação. Depois você volta aqui para trabalhar com a gente e você segue caminho. Então foi a oportunidade que me foi dada para eu ir para os Estados Unidos e para eu explorar. Na época eu já fazia mestrado, então também foi uma oportunidade de eu já engatilhar um doutorado que estava nos meus planos e que casou que eu queria fazer essa formação. Então, para mim, era capacitação científica e educação. E, na época, eu pensava assim: quanto mais conhecimento, eu tenho que adquirir conhecimento, o melhor médico que tem mais conhecimento, né? E eu acho que isso é verdade, mas não é a única verdade hoje em dia, né? Mas foi a oportunidade que criou. A única coisa é que era para eu ir e ficar 6 meses, né? Até porque eu era noivo na época. E no fim, acabou ficando bem mais do que 6 meses. Mas, assim, e no final também eu tentei voltar para Curitiba. O Brasil passou por diversos momentos. Chegou uma outra época da minha carreira que eu já tinha uma formação e uma experiência na área de transplante, não deu muito certo de eu voltar e fazer uma transição para voltar e trabalhar em Curitiba. Mas, assim, foi esse o convite inicial e a oportunidade que se abriu para eu ir para o exterior. E foi ótimo, tá? Olhando para trás de novo, né? Acho que cada uma dessas etapas constrói um tijolinho para aquilo que você é hoje, né? Então, você não é hoje o que você começou ontem, né? Você é hoje lá o que, desde que teu pai te formou, você passou na faculdade, todas as suas experiências e tudo que você experimentou e foi adquirindo de conhecimento e de habilidade ao longo do tempo. Então, se eu não tivesse passado por aquela etapa, eu não teria chegado aqui hoje. Então, acho que
foi super válido, super construtivo. Por exemplo, eu acho que eu não teria condição de ter entrado na Rocha se eu não tivesse passado por essa carreira. Eu não falaria o inglês que eu falo hoje, eu não teria o arcabouço de conhecimento científico para fazer o que eu faço hoje, ou pelo menos para fazer, eu teria batido bem mais cabeça para fazer isso, né? Não é o caminho que eu optei e trilhei na época, mas é o caminho que me facilitou para fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, essa construção também acho que é bacana ao longo da carreira do médico, né? De Mas peraí, você você tá poder... falando que foi maravilhoso, mas tudo depende do ponto de vista, Sim, tá? claro, sempre. Eu estudei na Kellogg, então eu tive o Ó, privilégio de ficar um tempo em Chicago, e Chicago tem uma desgraça gigantesca, porque é um dos locais de referência do norte-americano querer morar. Então você tá com o é, sarrafo lá em cima. E aí, você vai para Chicago com a noiva, sem a noiva? Como é que é esse teu momento de vida? então vamos lá. Essa parte foi trash, tá? Não tem outra. Eu falo assim que hoje a minha esposa é a mesma noiva de antes e a mesma namorada Ah, da eu época. tava com delicadeza para perguntar Né? isso. Então, Graças a Deus você já já falou. fica aqui o disclosure. Talvez alguns dos teus ouvintes até a conheçam, e por acaso ela é oftalmo, te falei isso, né? Minha esposa é oftalmo, né? E na época, quando eu saí de Curitiba, ela era residente de oftalmo, né? Então eu falei, olha, estou indo para os Estados Unidos, eu vou ficar aqui, eu vou ficar 6 meses. E já é, volto. não, vamos comigo, né? Ela estava acabando a residência. Ah, Aí menos ela mal, vira né? para mim e fala assim: não, 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 eu vou fazer, na época eu vou fazer R3. Eu não vou. Daí eu falei: então nós vamos noivar. Daí a gente noivou e eu fui embora noivo, né? Aí o que que aconteceu? Nós ficamos um tempo separado. Ela ficou em Curitiba e eu fiquei estudante fora do Brasil, pé rapado, morando no exterior, com dinheiro contado, né? E aí acho que essa foi uma experiência bem importante para o nosso relacionamento, né? Que ali foi uma prova importante de que eu acho que a gente era mesmo queria fazer isso, ficar um para o outro e que acabou que acho que de novo esse tijolinho deu certo para que os de hoje dessem certo, mas assim não foi nada fácil porque eu vivi os primeiros 6 meses de transição de quando você vai morar num outro país que você não entende a língua, a cultura, o lugar de trabalho, tudo sozinho, né? Em New Haven, na verdade, que foi a primeira cidade que eu fui, que é uma cidade que é um ovo que vive ao redor de uma universidade, que eu não conhecia ninguém do zero, e eu tinha deixado minha noiva para trás, infeliz, né? Né, que não ficou muito feliz de eu ter largado ela. E aí, depois que eu já estava lá um tempo, a gente casou, ela mudou para mim para os Estados Unidos e a gente ia voltar para o Brasil, ia voltar para Curitiba. Daí eu falei para ele, não, 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 não vamos voltar, não. Agora eu vou para Chicago, porque apareceu uma oportunidade e eu vou fazer um treinamento em transplante, que eu fazia só de laboratório no começo. Eu vou para Chicago. Já fazia 2 anos, 2 anos e pouco que eu estava nos Estados Ah, Unidos. você vai para Yale primeiro? Eu fui para Yale primeiro, daí depois fui para Chicago. Ah, Daí quando eu entendi, fui para entendi. Chicago, então eu já estava casado, daí ela morou comigo. Só que qual que é o problema, né? Toda vez que você faz essa transição, a família ou a tua companheira também tem que fazer. Então, transição para ela de novo, mal tinha chego, mal sabia as coisas direito. Lá vai ela fazer de novo, foi comigo, super parceira, fez e teve essa transição. E depois Chicago, uma cidade que mora no meu coração, a minha cidade favorita nos Estados Unidos, aí das que eu passei. Mas, assim, tem seus problemas. Seu inverno rigoroso, Sim. nada é flores, né? Então, assim, E você... cara pra caramba, né? Caro, tudo... Então, assim, a gente, de novo, teve uma experiência fantástica. Eu tenho amigos de Chicago até hoje. E Adoro a moraram onde? Northwestern, né? Hã? Vocês moraram por onde, Chicago? Eu morei em downtown. O hospital da Northwestern é bem no centro ali da cidade. É, Para bem quem ali no loop, conhece, né? para quem conhece Chicago ali, né, próximo do Navy Pier. Eu morava a uma Uhum. quadra do Navy Pier de frente para o lago, então eu morava muito bem, mas eu morava ali porque eu tinha, como fellow de transplante, eu trabalhava, sei lá, umas 120 horas por semana, né? Então eu vivia dentro do hospital. Se eu morasse longe, eu não ia estar em casa nunca. Então eu tinha que ir a pé para casa, então eu morava a 2 quadras do hospital. E o Aqui no hospital hospital é era maravilhoso, né? Tem um ali. hotel gigante, né? Não, Conectado, nossa. né? Não, assim, ali eu vou te falar, a gente tem saudades dessa época. A gente sempre tem saudade de todas as épocas, mas essa época aí foi boa, né? Foi boa. Vocês ficam quanto tempo lá? Aí a gente ficou, eu fiz o treinamento ali, foi quase 3 anos em Chicago, né? E daí de novo eu tive um momento aí que falar, não, agora eu vou voltar para Curitiba. Agora acabei, fiz todo o treinamento aqui, tá tudo certo, vou voltar para Curitiba. E eu não me lembro exatamente qual época que era, mas era uma época de dificuldade financeira que a gente tinha no Brasil.
né? Que a gente estava com médico com dificuldade de ganhar dinheiro, Pô, que instabilidade. ano era isso, pô? 2005, mais ou menos, 2005 por aí. Aí eu volto para Tá. Curitiba numa dessas transições aí de férias, algum tempo assim, e vou lá falar com o meu chefe antigo. Ele falou: não, beleza, vem aí, volta, a gente te arruma aqui, e você começa, entendeu? Mas eu falei: não, Ó, doutor, pera aí, o teu chefe antigo já não tava querendo te matar, não, pô? não, Você tinha que ainda voltar em não, mas, 6 meses, pô. não, ainda não, mas assim, o que ele me falou, e ele foi honesto comigo, né? Eu acho que ele fez o que tinha que fazer mesmo. Ele falou: ó, você vem aqui, só que aqui você vai trabalhar como cirurgião digestivo, você não vai trabalhar como cirurgião de transplante, que não Uhum. tinha transplante em Curitiba naquela época. Você vê uma coisa como as coisas mudam. Hoje, Curitiba é o Sim. lugar que mais tem doador de transplante de órgãos no Brasil. Na época, era um dos piores, tá? Uhum. E o serviço, só existia serviço na Universidade Federal do Paraná naquela época, de transplante. E o que eu fazia de fazer transplante de rim, transplante de pâncreas, era impensável naquela época. Então eu ia ter que ser o desbravador, desbravador, e ainda meu chefe estava falando que não ia dar certo, que não era para eu vir fazer isso, né? Eu falei, não, meu, agora que eu já estou aqui nos Estados Unidos faz 5 anos, né? Já fiz tudo isso, não é possível que eu vou voltar em Curitiba para ser exatamente o mesmo ponto que quando eu saí, né? Para vou dar plantão no pronto-socorro, tentar entrar na Unimed, abrir meu consultório do zero. Falei, olha, eu vou tentar outra coisa, eu vou. E aí, a minha mulher falou: não, não é possível, nós vamos voltar para Curitiba. Eu falei: não, não, deixa eu só ver se eu consigo alguma coisa aqui Tem nos Estados Unidos. filhos? Eu não tinha filho ainda. Tá. Aí, eu comecei a distribuir meu currículo e comecei a fazer entrevista para trabalhar de cirurgião de transplante nos Estados Unidos. E eu fiz algumas entrevistas e eu achei que não ia ter mercado. Eu dei um jeito de Ah, dar um peraí, jeito não, peraí, me perdi numa coisa que eu não sei se você citou, eu passou desapercebido. Por que você quis voltar para os Estados pro Unidos. Brasil? Não, pro Brasil. Por que você Não, conectou com o teu chefe? porque para mim aquilo, a minha formação tinha acabado e eu ia voltar para onde eu saí. Meu plano sempre era esse. Um momento eu ia sair do Brasil, ia fazer uma formação e ia voltar para Curitiba. Só que daí o que que Mas, aconteceu? mas, mas, mas você, sem buscar, você não teve conexões para ficar nos Estados Unidos, proposta e Não, tal? não, eu tive algumas coisas, mas assim, inicialmente no serviço que eu estava na Northwestern, naquele ano em particular, eles não contrataram ninguém. Eles tinham contratado alguém no ano anterior, e daí depois, um ano depois de mim, eles contrataram duas pessoas, mas no meu ano eles não contrataram ninguém. Uhum. E aí cheguei para o meu chefe americano e falei: olha, será que eu consigo em algum lugar? Ele falou: olha, manda teu currículo, você tem nosso apoio, a gente vai te ajudar. Tá bom, mandei meu currículo, um monte de gente, fiz lá o processo habitual, e aí eu comecei a ficar bom de entrevista, né? Já tinha feito milhares de entrevistas, milhares de vezes, aí de novo mais uma rodada de entrevista. Mas aí para encurtar a história, eu fui contratado como professor em Santo Luís e mudei de novo daí dentro dos Estados Unidos. Já tinha mudado para New Haven, depois para Chicago, agora a terceira cidade. Eu fui para Santo Luís, só que daí eu já tinha acabado o treinamento, eu fui contratado como professor, professor de entrada, que eles chamam de E tua esposa? foi junto, foi Bom, junto. peraí, mas o que ela fazia, pô? Então, ela trabalhava como pesquisadora, porque como oftalmo, ela nunca trabalhou nos Estados Unidos, porque você tem que fazer todo aquele processo de você fazer o que eles chamam de UCMLE, né, que é a Aham. certificação inicial para você fazer um treinamento, e tem que refazer o treinamento. E para você, oftalmo, é muito disputado, e ela teria que fazer toda a residência do zero. Como todas essas transições sempre foram de 1, 2, 3 anos, a gente nunca tinha se fixado em nenhum lugar, como é que ela ia fazer uma residência de 5 anos? A gente nem sabia se ia ficar. Então, ela nunca. Daí, quando a gente chegou em Santo Luís, a gente falou assim: olha, negócio é o seguinte, agora nós vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, vai ser bom. Você, inclusive, ó, faz a tua prova aí para você ser oftalmo. Nós vamos te colocar na residência de novo aqui em oftalmo. O chefe da residência de oftalmo a gente conheceu lá. Ele falou: não, a gente te ajuda. Você começa aqui do zero, vira R1 de oftalmo de novo. Tava tudo certo. Só que daí o mundo muda, né? Passa 6 meses, minha esposa estava grávida. Ela engravidou da minha primeira filha, que acabou de entrar na faculdade aqui agora. E aí ela não estudou, né? Não conseguiu estudar, não conseguiu entrar, começou a cuidar do bebê. E depois de um tempo que eu estava lá na faculdade em Santo Luís, o serviço era pequeno, eu comecei a ter oportunidades para ir para um serviço maior, né? E começaram a me convidar, começaram a falar, e eu vi que eu tinha talvez oportunidade de ir para um centro maior, de ser promovido.
E é natural na carreira americana que as pessoas fazem essa transição. Daí, depois de um tempo, de novo, estou eu na estrada de novo, fazendo entrevista de novo, e a gente mudou para Seattle. Ah, E peraí, aí, Santos Luz é um lugar legal? Eu não conheço. legal, legal, Santos Luz não, é eu Illinois gosto. também, né? Santo Luís é legal, eu gosto muito de Santo Luís. Santo Luís é uma cidade bem típica do Midwest, né, do centro dos Estados Aham. Unidos. É um lugar, é uma cidade de porte menor, assim. A Grande Santo Luís deve ter um pouco menor que Curitiba, talvez 1,5 milhão a 2 milhões. A cidade de Santo Luís mesmo, a cidade deve ter uma cidade de uma cidade no interior de bom porte, tá? Mas, assim, tem um baita centro hospitalar, que é a Washington University em St. Louis, que é uma baita instituição acadêmica, e tem um hospital menor que eu era competidor do maior, né? Eu trabalhava no menor e era competidor do maior. Então, ali teve muitas lições para mim. Foi meu primeiro emprego, onde eu atendi muita gente, operei muita gente, fiz muito transplante. Para mim, foi uma experiência gigante, né? Mas Só que daí continuava um frio danado, né? frio, frio, frio. Todo Chicago, Santo Luís, todo aí é na parte mais norte dos Estados Unidos. O inverno é rigoroso, né? Tá? Não é mais rigoroso que nem no Canadá ou na Groenlândia, mas é rigoroso, tá? E aí, depois de um tempo, eu Tá bom, aí comecei a você vai fazer. para onde? Peraí, você falou e eu te cortei para perguntar Aí de eu, Santillu. Você sai de Santillu, vai para onde? aí eu mudei para Seattle. Em Seattle, eu fui contratado já como professor de meio de carreira. E a coitada da E mãe vai junto. vai junto, né? E daí o que que aconteceu? Nessa história aí eu já tinha aí uns 10 anos na Aí área de você já tinha desistido de conversar com o chefe da oftalmo já de Seattle. Não, não, na verdade, quando ela chegou lá, a gente colocou ela na pesquisa de novo, e daí a nossa filha já tinha uma idade, ela começou a fazer de novo. Mas olha o que aconteceu. Aí o que que aconteceu, né? Eu ia muito a congresso, dava aula em congresso, participava de uma série de entidades americanas de transplante, conhecia bem o meio de transplantadores americanos. E nesses congressos eu sempre conheci os brasileiros também que eram envolvidos com os transplantes, né? Eu Aham. conheci pessoas de fora de Curitiba que iam nos transplantes, a gente conheceu ter relacionamento de congresso. E num desses congressos eu conheci, na época, a pessoa que liderava o time de transplante no Einstein, tinha assumido isso e estava dando um boom de transplante em São Paulo, no Einstein. Ele falou assim para mim, ó, próxima vez que você for ao Brasil, passa lá no Einstein para me visitar, vai lá me ver. E aí passou uns 3 meses, alguma coisa assim. Eu tive um casamento, alguma coisa aqui, e eu fui lá visitar o Einstein e fiquei encantado com aquele negócio, que eu nunca tinha visto uma estrutura daquela no Brasil. Falei, meu, os caras estão fazendo transplante de ponta no Einstein. E o que que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, né? E aí passou. Naquela época, eles tinham uma vaga aberta para um cirurgião de transplante. Eu já fiquei interessado em voltar para o Brasil. Só que aí a minha esposa ficou aqui em São Paulo para férias e eu voltei para trabalhar, que fazia um mês que eu tinha mudado para Seattle nisso, estava na transição inicial. E aí eu tinha essa proposta para voltar para São Paulo, começar de volta no Brasil, e eu tinha acabado de mudar para Seattle, né? Daí eu liguei para minha esposa e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu passei lá em São Paulo, gostei do que eu vi, estou pensando em largar tudo esse negócio aqui e vamos embora, né? O que que você acha? Ela falou, olha, só tem um problema. Eu estou grávida de novo. Não acho que é uma boa ideia da gente mudar. Daí eu liguei para o pessoal do Einstein, falei, não vai dar para mudar agora. Chamei meu chefe lá que tinha me contratado na Universidade de Washington. Falei para ele, pessoal do Einstein veio me buscar. Ele falou, é melhor você não ir agora. A gente te investiu um monte para te trazer para cá. A gente quer que você fique aqui, que você tenha uma carreira aqui. Aí tá bom, então beleza. Daí volta a minha esposa, fica lá na Seattle chuvosa, de novo, uma baita experiência, uma baita cidade que a gente adorou e uma baita universidade que aí eu tive um papel mais de liderança, eu liderava um time, fazia algumas coisas ali e nasceu minha segunda filha, de novo, minha esposa mais mãe do que nunca, né? E depois de algum tempo que eu estava ali no Einstein, mais uns 2, 3 anos, o que aconteceu? Fazia muitos anos que eu estava já fora do Brasil, a minha esposa fazia Peraí, muito, essa é a de 15 anos? essa é de 15 anos.
Não, peraí, cara. Então você passa a crise do subprime nos Estados Unidos? Isso, não, a crise do subprime, eu vendi minha casa em Santo Luís, no meio da crise do subprime. Caramba, É, rapaz. Eu pensei que tivesse então. voltado antes da crise. Não, 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 não. Daí o que aconteceu? Depois de alguns anos ali em Seattle, a gente teve o famoso discutir a relação, eu e minha esposa, né? A gente falou, olha, Aham. a gente já está aqui há algum tempo, se a gente não voltar para o Brasil num prazo razoável, eu, oftalmo aqui, já faz muitos anos que eu não pratico oftalmo, que eu não vejo paciente, que eu Sim. entendeu? Eu vou deixar de ser médica, eu vou procurar outra profissão, porque eu, agora com duas crianças, eu não vou entrar de R1 aqui, né? Eu não tenho o menor apoio aqui nos Estados Unidos, sem família, sem nenhuma estrutura aqui, para começar a ser R1, com duas crianças pequenas, e você no ritmo alucinante que você está aí, né? Eu falei, tá bom, vamos ver o que acontece. Depois de um tempo, eu encontrei de novo o pessoal do Einstein em outros congressos. Falei, ó, quando você tiver em alguma coisa aí, me avisa. Depois de um tempo apareceu uma vaga, eu tive uma proposta e voltei para São Paulo. E aí, a gente resolveu que eu, de novo, eu vinha para o Brasil para conectar naquele meu propósito inicial lá, eu ia poder executar as coisas que eu fui treinado no Brasil, fora do Brasil, dentro num lugar que eu ia poder fazer aquilo de uma forma com tecnologia de ponta. E em São Paulo seria uma melhor reconexão para minha esposa poder recomeçar, ter ali um retreinamento rápido, se ela precisasse, e também ia ter mais oportunidade de mercado para ela poder explorar o mercado de oftalmo aqui, e assim a gente recomeçou a nossa vida, né? E aí depois tem toda a história do Einstein nessa história depois dessa transição. Então foram várias transições lá nos Estados Unidos e tem essa transição de volta, de ir para fora, e depois, quando eu voltei, teve a transição de volta para o Brasil, eu acho que é um choque maior do que quando você vai para fora do Brasil, tá? Volta para o Brasil depois de muitos anos que você não pratica aqui, inclusive num mercado que eu não conhecia, né? Que eu era de Curitiba, vim morar em São Paulo, um negócio gigantesco. Primeira vez que eu morava em São Paulo, dentro de uma estrutura de trabalhar no Brasil como super especialista em transplante, né? Então foram adaptações importantes aí que a gente precisou passar. Ah, mas essa transição sua de retorno é, é super relevante esse ponto que você está trazendo da crise familiar, né? Então, um dos pontos que provavelmente fez vocês voltarem foi esse momento de desconforto com o todo, né? Você estava até relativamente bem, né? Não, estava super bem, entendeu? Estava no meio de carreira, tudo. Eu acho que se eu ficasse lá, poderia ter seguido minha carreira lá. Acho que no final do dia, todos nós temos condições de sermos bem-sucedidos quase em qualquer ambiente sem a gente se adaptar. Então lá eu já estava. Se eu não gostasse de Seattle, eu poderia ir para outra cidade. Eu acho que tudo podia ser, podia estar lá todo esse tempo. No final do dia, também tem uma reflexão aqui, sabe, Ricardo? O que eu acho que eu vi muito, assim, a maioria dos brasileiros ou dos latinos que eu vi que fizeram essa transição, a grande maioria voltou para o Brasil por questões familiares, principalmente quando uma pessoa trabalhava ou conseguia fazer toda a carreira e a outra não, né? Uhum, Eu vi alguns casamentos e alguns relacionamentos se despedaçarem por causa disso, uhum, tanto nos Estados Unidos quanto depois da volta aqui. E eu também vi que alguns brasileiros que continuam e ficaram lá são algumas situações bem assim interessantes. Ou casais que uma das pessoas abre mão da carreira, ou trabalha menos, e isso está ok, foi a decisão do casal. Ou quando um brasileiro casa com uma americana, por exemplo, que daí eu acho que não uhum, faz sentido. Ou quando você não tem mais nenhuma conexão com a tua família aqui, por algum motivo. Você uhum, uhum, perdeu a família, não existe mais família, teu relacionamento com a família aqui não era importante, e aí você não tem mais tanto vínculo, então dessa forma, na verdade, a tua vida está lá, não está mais aqui, né? uhum. O restante, a gente é muito apegado à família, a gente é muito apegado às nossas coisas aqui, e no final do dia, o migrante sempre é um dividido. Às vezes, por mais bem-sucedido que seja lá, você sempre tem uma conexão aqui, uma vontade de fazer as coisas aqui, e aquela história do fork que a gente falou no começo da conversa aqui, né? Você não tem como ir lá e fazer a metade, voltar e fazer aqui a metade, voltar atrás de novo. Agora eu vou resolver o que eu quero. Tem gente que fica nesse vai e volta também, que eu já vi acontecer, que também não é agradável, mas são transições diferentes também. Mas no final do dia, sim, foi muito uma decisão assim, foi uma combinação de família, né?
profissão, momento dos filhos, quando a gente voltou, a minha filha menor tinha 1 aninho, né? A Uhum. gente olhava e falava assim, olha, se a gente não voltar agora, daqui 2, 3 anos, essas crianças estão falando só inglês, não vai ter... Seattle era longe de Curitiba, né? Uma Uhum. coisa é você morar em Miami, que é 8 horas de voo, certo? Sim. Você pega um avião, no outro dia está descansado. Para você ter uma ideia, Seattle, Miami é metade do caminho. Eu pegava um Uhum. avião até descia em Miami, Miami era metade do caminho. Isso não é uma desculpa, mas isso pesa, né? Então, Não, por faz exemplo, toda a diferença. as primeiras viagens que minha esposa fez aqui com as crianças, quando era pequena, ela vinha com as duas crianças, uma de 1 ano e outra de 3 anos, em cima dela um avião, por 24 horas. Depois você fez isso 1, 2 vezes, você fala, olha, eu não vou fazer isso aqui por resto da minha vida, entendeu? Você Uhum. olha para os teus pais envelhecendo e você fala assim, olha, eles vão fazer isso aqui por algum tempo, mas depois de uma idade eles não vão fazer mais, entendeu? Então, você começa a pensar todas essas coisas. E no final do dia, se você tem oportunidade, pode fazer a transição. Aí eu tive a sorte, né, e a oportunidade de ter conseguido fazer a transição. Outras pessoas optam por não fazer, está tudo certo, e outras pessoas também não conseguem fazer. Também está tudo certo, né? O importante, de novo, eu acho que é você estar dentro daquele momento da tua carreira, na progressão que você imaginou, trilhado aquela trilha que a gente falou lá inicial, do Uhum. teu propósito, né? Você fala, olha, não vou rasgar tudo aqui, e agora eu vou, sei lá, vou ser escultor, né? E vou aprender a ser escultor para ter uma outra profissão para eu poder ir para esse lugar. É mais difícil, né? A chance de dar certo, eu acho que é infinitamente maior Não, e muito e maior, né? aqui nesse ponto eu tenho que te fazer uma pergunta que é meio piegas, mas eu acho que você tem dois pontos aqui que eu vou colocar. Um é um valor absurdo por ter tido essa experiência nos Estados Unidos, prática, e outro negativo para sua resposta, que é você ter ido para um local que é completamente atípico no Brasil, que é o Einstein. É, qual que é a diferença entre a prática clínica nos Estados Unidos e no Brasil? Como é que é a tua visão e vivência, mesmo Olha, com esse micro-universo Einstein? então, quando você fala de Brasil, e isso agora eu tenho repetido muito também na Roche, né? Porque a gente dentro da Roche a gente tem que vender muito o Brasil para fora do Brasil, né? Uhum. Porque a sede da Roche é fora do Brasil, ou a gente recebe muita gente de fora e tem que explicar como que é o Brasil. E o Brasil é uma das coisas mais complicadas do mundo para se explicar, né? Porque o Brasil tem vários Brasis, né? Tá? Então, para voltar na tua pergunta, eu acho que depende do que você comparar, né? E isso Uhum. vale para qualquer um de nós, né? Se você olhar a tua formação aí, Ricardo, a tua prática clínica, oftalmologista, uma clínica privada bem estruturada, bem sucedida no Rio de Janeiro, e você talvez vai para a Baixada Fluminense, já é outra Sim. realidade, entendeu? Você não está nem muito longe, né? E às vezes o colega que está lá é super bem formado, às vezes até treinou com você, entendeu? Então não necessariamente não é uma formação médica, mas eu acho que as estruturas são muito diferentes. Então, assim, eu acho que o Einstein, ou tem, digamos assim, tem um primeiro nível de grandes hospitais no Brasil que tem progredido muito. Eu vivenciei isso aqui depois que eu cheguei, que apareceram hospitais novos, os hospitais que eram bons melhoraram, continuam melhorando. E se você pegar aí nos últimos 10, 15 anos, o que melhorou foi muito, tá? Uhum. Então, assim, a estruturação que teve foi grande. Eu acho que a distância diminuiu, tá? Então, assim, quando eu cheguei, eu acho que tinha muita diferença e eu olhava e falava, não, isso aqui não é praticar que nem nos Estados Unidos. Hoje eu te digo assim, tem muita coisa que é muito próxima. Os Estados Unidos também tem muitas realidades, tá? Então, uma coisa é Uhum. você praticar na Northwestern, a outra coisa é você praticar num hospital menor que foi lá em Santo Luís. São duas, até nível de corpo clínico, tecnologia, expectativa com a tua entrega, tipo de paciente, é tudo diferente, tá? E no Einstein, acho que isso também é realidade versus as outras coisas de São Paulo. O interior de São Paulo é diferente. O Paraná, que eu conheço muito bem, e Curitiba, também é diferente. E aí o Brasil, em outras regiões, também é diferente. Então, acho que você tem a realidade local. Agora, eu acho que quanto maior a diferença, eu acho que é maior também a evolução, porque também os lugares que estavam mais distantes estão cada vez ficando mais perto da boa estrutura. Vou te dar um exemplo aqui. Antigamente, o médico aqui, imagina, lembra antes da pandemia, o que que acontecia, né? Quando saía um dado novo, um negócio novo, você só ia saber daquilo no Congresso para quem ia no Congresso, certo? Às vezes a pessoa não ia no Congresso e não sabia nunca daquilo. Então ela ficava desatualizada. Hoje, os congressos são online.
pessoas às vezes nem saem do lugar, né? Uhum. Tem lugar, eu vejo isso na Roche hoje. Hoje o dado sai, às vezes o médico que está na sessão, ele já comenta o dado no Twitter, e a pessoa que está lá no norte e nordeste do Brasil já está sabendo antes de eu saber na Roche, Uhum. que é a maneira Sim, como a sim, 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 tecnologia sim, sim. evoluiu. E isso permitiu diminuir muitas distâncias, eu acho, assim, de conhecimento, de protocolos e trazer muito mais intercâmbio das instituições. O que aconteceu também é que várias instituições têm investido muito em gestão e liderança, né, e tanto no exterior quanto nas grandes instituições de São Paulo e vamos falar do eixo Rio-São Paulo e talvez as melhores instituições que a gente tenha, talvez até fora do eixo Rio-São Paulo, que tem alimentado a gestão das instituições menores em outros lugares, e isso tem sido muito bom. Tá? Então, você pegar, por exemplo, veja as Unimedes. Você tem algumas Unimedes que elas são muito boas e que têm alimentado as outras Unimedes. Uhum. É um processo lento, moroso, parece que a gente não está saindo do lugar, mas a gente tem evoluído, né? Se você pegar, por exemplo, um hospital que vem sendo orientado aí pelo Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Moinhos de Vento, são hospitais que já estão melhor estruturados do que a gente era 10, 15 anos atrás, né? Hoje a gente tem algumas redes aqui no Brasil que não existiam e conhecimento em rede desses hospitais vai muito rápido. Então, você pegar a Apivida, Redditor, Rede DASA, todos eles com todos os problemas e de desafios e Uhum. dificuldades que têm, eles conseguem melhorar muito a qualidade de um hospital que não tinha qualidade nenhuma muito rápido. Então, eu tenho visto, para responder a tua pergunta, que essa diferença tem diminuído, tá? E também o que tem prova disso é que os hospitais brasileiros também estão aparecendo nos rankings internacionais. Ele é Quando muito eu, legal, né? isso é muito legal para todo mundo, né? O Brasil precisa disso. Não é possível que o maior, que uma potência que a gente tem hoje econômica, que é o Brasil, que é o GDP que a gente tem, né, que a quantidade de médico bom que a gente Uhum. tem aqui, que a gente não tem as instituições reconhecidas. Então, o fato dessas instituições estarem aparecendo agora é muito bom. Antes, aparecia só a instituição pública, por causa da pesquisa. Hoje, a pesquisa também está nas instituições privadas, então isso também tem evoluído. Mas é um processo, né? Os Estados Unidos, a Europa investem nisso faz mais de 100 anos. A gente acordou para isso tem o quê? 20 anos, talvez? Nem isso. Quando eu saí do Brasil, não existia isso. Então, não faz 20 anos, né? Então, eu acho que se você olhar para a gente que está aqui no dia a dia, parece que o processo é muito lento. Mas, sob o ponto de vista histórico, a gente está andando de pernada, tá? E a diferença tem diminuído. Mas, e Quando se vem um você parar estrangeiro para. hoje, né? Quando vem um estrangeiro hoje de uma instituição de ponta dos Estados Unidos, visita o Einstein, o Sírio-Libanês, a Redditor no Rio de Janeiro, um hospital de ponta, ele olha e fala: bom, esse hospital é bom. Os europeus vão ser pacientes nesses hospitais e acho que estão sendo muito bem atendidos. Então, a gente tem melhorado. O que eu ia falar é que eu acho que isso mudou muito com a entrada do capital internacional, né? Então, assim, a gente tem um Sim, monte de ponto negativo da entrada do capital internacional e, eu quero reclamar isso aqui, mas, assim, no final das contas, melhora a qualidade, sabe? Você acaba eu acho tendo um assim, benchmark internacional, você acaba se comparando, você não compara com o vizinho, poxa. isso. Aí, essa é uma coisa, talvez, uma das coisas que eu aprendi nos Estados Unidos. O benchmark é global, certo? Para tudo. Não adianta você ser o melhor pesquisador daquele lugar, não adianta você ser o melhor cirurgião daquela cidade. Você vai ser comparado lá nos Estados Unidos Sim, nacionalmente. E para quase tudo, hoje é globalmente. E o Brasil sim. demorou muito, né? Eu falo que isso ainda é um pouco de viés antigo, que a gente tinha a cabeça assim: a gente tem que ter os nossos dados, o nosso estudo, a nossa comparação. Ainda existe isso, mas tem diminuído. Hoje, as maiores lideranças de saúde que a gente tem em qualquer área falam assim: não, 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 eu tenho que ter o melhor estudo internacional. Eu tenho que ter publicado na melhor revista no New England Journal of Medicine, né? Eu quero que todo mundo me conheça na Europa, não é aqui nesse lugarzinho que eu estou. Então, o Brasil também tem melhorado nesse sentido. Mas é um processo também, não, você não faz toda essa transformação de uma hora para outra, né? Eu já vou engatar muito bem nisso daqui, de como é que você vê aí o potencial aí da indústria de ajudar essa vertente toda aí de estrutura de medicina baseada em valor, que o Einstein está trabalhando bastante. Hoje a gente tem aí
o Ibraves trabalhando bastante, a Roche auxiliando. Estava te falando que a gente estava lá no evento do Ibraves de lançamento lá da nova documentação de valor que a ANS está também estimulando bastante. Como é que você vê esse benefício da indústria juntando esses novos modelos? Eu acho duas coisas que eu noto, tá? Dentro da Roche e na indústria farmacêutica como um todo, eu acho que existe muita abertura para colaboração e para sentar na mesa, discutir problemas grandes e tentar achar soluções diferentes do Uhum, habitual. Então, eles uhum, estão muito uhum, abertos. Se isso vai ser uma conversa ou se vai ser feito um mega projeto de investir milhões de euros, dólares, francos suíços, seja lá o que você quiser, é para depois, mas eu acho que eles estão abertos e eles entendem que eles têm que sentar na mesa. E se você pensar, tem que sentar mesmo, porque custa caro, né? sim. Você manter toda a estrutura ensino, de pesquisa e você gerar um medicamento novo e depois isso precisa fazer sentido para quem vai usar. Existe uma preocupação muito grande também de que isso tem que ser sustentável, né? Não adianta hoje você fazer um remédio só por fazer, se isso não tem depois como ser pago, se isso depois não tem como um médico poder ver valor naquilo, mas depois o plano de saúde não pode pagar ou o paciente não tem como chegar nele porque ele não vai ter condição de pagar, tá? Então, hoje, quando todo isso é pensado no dia zero do desenho, já se vai fazer estudo de farmacoeconomia, já vai ter que ter uma visão de como é que isso vai encaixar no sistema de saúde. E antigamente era só na Europa, nos Estados Unidos, e hoje a Roche, por exemplo, olha um mercado muito maior e olha o do Brasil também. Então eles vêm aqui Uhum, e olham, falam, tá bom, remédio novo X para uma área Y. Quando a gente lançar aí no Brasil, como é que vai ser? Como é que vai ser o modelo? Como que isso se encaixa? Como é que a gente vai fazer isso funcionar no Brasil? Com quem que a gente precisa conversar no Brasil? Quem que aqui no Brasil pode nos ajudar? Então, tem uma disponibilidade muito, muito grande, tá? E eu acho, inclusive, até assim, eu não tinha essa visão antes, e hoje eu penso assim, que se talvez toda a cadeia de saúde do Brasil tivesse a disponibilidade que a indústria farmacêutica tem de colaborar e de sentar todo mundo junto, a gente ia uhum, conseguir achar soluções e modelos sustentáveis de realmente de valor muito maior. Mas tem que realmente sentar todo mundo e estar interessado em fazer. Isso inclui o governo, isso inclui a iniciativa privada e os convênios, aqui nós estamos falando, isso inclui os pacientes, isso inclui as sociedades médicas e os médicos. E isso inclui a indústria farmacêutica e de tecnologia, de device, de robô, digital, não é só a indústria farmacêutica, é todo mundo que compõe isso. Então, no final do dia, a impressão que eu sempre tenho é que sempre nessas conversas está faltando gente na mesa, e por isso que a gente não consegue andar, entendeu? Mas sob o ponto de vista de indústria farmacêutica, eu estou falando da minha interpretação, tá? Não estou falando por sim, eles. lógico, Eu lógico, estou lógico, falando da lógico. maneira Isso é como eu, importante se citar. como eu entendo. Eu acho que eles têm muito interesse de sentar na mesa, né? Eu nunca vi um líder da indústria farmacêutica da Roche ser convidado para uma conversa desse tipo e não comparecer, ou não ir lá e não aportar e dar realmente a visão que a empresa tem e que a indústria tem, né? Tirar um exemplo do que está acontecendo agora. Nesse momento, é, tem uma discussão do governo de mudar os critérios de regulamentação de novos remédios no Brasil, que é a Anvisa Uhum, que faz isso, né? Porque a Anvisa tem uma fila, tem uma dificuldade de ter servidor público, isso tem gerado problemas. Na pandemia, a gente teve problema com isso. Os políticos reclamaram, o presidente atual reclama, o anterior reclamava, tá? E a Anvisa está tentando arrumar um jeito disso. Como que a indústria se posicionou? A indústria está sentando todos os grandes representantes de cada uma das grandes indústrias farmacêuticas e vai apresentar uma proposta da indústria, vai colaborar junto com a Anvisa, uhum, assim como as sociedades médicas também deveriam, assim como os pacientes também deveriam, para que a gente achasse uma solução, uhum, entendeu? uhum, Então, uhum, esse uhum. é um exemplo bem interessante de uma coisa que acontece importante para todos nós. Todos nós queremos que o remédio chegue mais rápido, certo? Que seja aprovado com segurança para o paciente, que a gente tenha uma tecnologia boa, assim que saiu no Congresso amanhã aqui. Mas a gente não está muito disposto a discutir isso lá na Anvisa, por exemplo, entendeu? A gente deveria estar, senão a gente não consegue Essa dar. seria a real democracia, né? Entendeu? Então é isso. Aí assim, de novo, né? A gente não é capaz de fazer tudo e de lutar por todas as coisas que
que estão ao nosso redor, a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Mas essa é uma coisa que a indústria arregaça a manga e vai lá trabalhar junto. Eles estão dispostos a sentar. E não vai ser a opinião deles. Falar, não, se não for do meu jeito, levanto aqui e vou embora. Não, eles são somente participantes da discussão. Mas eu vou te falar, dessa maneira, é a maneira como mais eles conseguem influenciar para que as coisas funcionem melhor num padrão global, como é no resto do mundo. A gente não quer que inventar ovo aqui no Brasil, né? Fazer jabuticaba, que só no Brasil é de um jeito. Tem um monte de agência que faz isso no planeta inteiro e funciona bem. Por que a gente não pega os melhores exemplos dos outros lugares e adapta aqui ao Brasil? A gente sempre tem o jeito de falar, não, vamos começar do zero, fazer o nosso, e esse é um problema. E aí a indústria vai vir aqui com exemplos de um monte de lugar que funciona bem e vai tentar moldar isso às coisas que faz sentido para a gente, né? Então esse é um debate que está aí até aberto para quem tem interesse nisso, se quiser contribuir, acho uma coisa bacana, mas é um exemplo de como, por exemplo, que a indústria age, tá? E ela não vai agir E só para os interesses dela, né? Ela vai agir como, para o todo. como, como, como sempre, inicia num cafezinho, numa relação entre duas pessoas, né? Ah, sim, né? Começa tudo, o humano é feito de relação, né? A gente sempre vai sem conversa não existe. O digital não, né? Isso aqui não ia acontecer sozinho se não tivesse dois seres Sim. humanos aqui, não tem jeito, né? Então, e novamente, né? É outra coisa que eu aprendi na indústria farmacêutica. Tem cabeças brilhantes na indústria farmacêutica, em toda na Roche e em outros lugares que eu vi. E quando pessoas brilhantes colocam as cabeças juntas para trabalhar para uma Uhum, coisa específica, saem coisas fantásticas, coisas até que você uhum. não imaginava que poderia saber, seja na velocidade, seja no produto final que é feito. Então, essa é uma coisa muito legal de trabalhar na indústria, de você ter gente muito boa e essas coisas de colaboração que vai gerar uma coisa bem legal. Imagina agora que se realmente você conseguir levar a Anvisa para um lugar melhor do que a gente está hoje. E se você não faz Uhum. nada, pode ir para um lugar pior, entendeu? Então, assim, você pode ver isso como um problema que eles estão querendo mudar e pode ficar pior, ou você pode tentar ir lá e participar e tentar deixar melhor, entendeu? Então, acho que são coisas que às vezes a gente não tem como médico prescritor, né? O médico que é visitado pela indústria, visibilidade de como que a indústria trabalha e como que ela age. Mas a abertura para colaboração e para melhoria, eu acho que é muito grande para E voltar à tua. você, esse episódio aqui, está sendo o rei dos hooks. Então, assim, você está me dando todos os ganchos possíveis, facilitando a minha vida. Ah, E boa, aí, boa. te pergunto aqui que hoje a gente está vivendo toda essa chuva aí de tudo vai ser resolvido pela IA e as pessoas vendo de uma forma muito micra, né? E o chat GPT e conteúdo e tudo mais. Porém, o poder de desenvolvimento e possibilidade de desenvolvimento de novas medicações com a inteligência artificial e até agora, mais ainda, chegando esses possíveis computadores quânticos com maior acessibilidade, é, alguns colegas aí de inovação vêm falando isso como uma catarse, né? Como é que você está vendo e vivendo isso aí dentro da indústria? O pessoal deve estar animado, né? Não, eu acho que sim. Eu acho que a gente já viu algumas coisas acontecerem aqui na prática e eu acho que tem muitas coisas ainda que a gente vai experimentar. Então, dar alguns exemplos práticos aqui do que a gente tem que ver. E tem até um exemplo bacana aí que é da tua área de oftalmologia. Então, o que que acontece, né? Eu acho que o maior ganho que a gente tem aqui é de a gente da IA poder dar velocidade nos processos, né? E poder aumentar bancos de dados que a gente não conseguia fazer antes, tá? Então, assim, no processo de desenvolvimento de molécula, isso é bem importante para, numa fase inicial, você poder entender a estrutura molecular, química mesmo, das Uhum, moléculas, uhum, uhum. aonde tem potencial de melhoria. Então, isso antes era feito manualmente, agora o processo é acelerado demais com o IA. Isso já está acontecendo hoje. Então, isso acelera você sair, sei lá, de um monte de compostos para um número menor de compostos que você vai começar a fazer a testagem Uhum, inicial. uhum, Essa é uma indicação. A outra, no processo de clinical trial, que você tem que ter realmente muitos processos, eles precisam ser organizados, e você precisa ter pacientes com características específicas para testar as suas hipóteses, e você poder selecionar os lugares onde tem esses pacientes, e você poder selecionar qual tipo de paciente, e a IA te ajudar nisso. Então, isso também já está acontecendo, né? A terceira coisa
Aí eu acho, vejo muito potencial, principalmente para onde a gente tem padrão, né? E acho que a IA anda muito em medicina, está desenvolvendo mais rápido onde a gente já tinha padrão. Então, em radiologia, que a gente tem padrão de imagem, em oftalmologia, em particular aqui na área de retina. Eu não sou especialista nem em radiologista, Uhum. nem em retina, mas eu acho que o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Então, de retina, por exemplo, você ter a capacidade de você ter centros de especialidade, de especialistas em retina, que tem bancos gigantescos de OCT ou de retinografia, né? Com padrões de imagem que nenhum olho humano pode fazer isso. E a IA já pode diferenciar padrões e você depois poder entender onde que uma droga vai poder agir, quem que tem Uhum. esses, qual hospital que tem esse padrão de imagem para eu poder ir lá nesse hospital e fazer o teste lá naquele e não no outro, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente viu muito acelerado, muito acelerado. Então, eu acho que na área de retina e na área de imagem é onde a gente vai poder ter mais ganho mais rápido. Todas as outras áreas é onde a gente vai poder ter padrão, só que nas outras áreas a gente não estabeleceu o padrão, né? Então, eu vou te dar aqui o exemplo da minha área, de transplante ou de cirurgia digestiva, cirurgia por robô. A gente tem um monte de imagem por cirurgia do robô, mas nunca ninguém nem pensou qual que era o padrão, né? Então, acho que vai ter que vir algum tipo de E cientista óbvio que maluco existe, aí, né? começar a estender isso, criar uma IA para isso, e daí depois todos os benefícios disso vão acontecer. Mas ainda vai ter um padrão. Para onde esse padrão já estava meio que pronto para acontecer, sei lá, tem banco de tomografia, né? Para IA diferenciar o normal do anormal é muito fácil para IA, né? Então esse ganho já aconteceu, já está acontecendo na prática. Banco de imagem de retina, né? E aí eu acho que isso acelera o processo de testagem, né? De você saber. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Lá na Roche, se você vai testar uma molécula nova para câncer de pulmão, você saber aonde tem um grande número de pacientes com tomografia alterada é uma coisa interessante para a gente saber onde a gente vai, certo? Sim, Se sim, você sim, vai sim. testar uma molécula nova de retina, se você sabe que tem um hospital X que tem um grande número daquela abnormalidade na retina que você quer testar, acelera o teu processo. Imagina até você descobrir isso como demorava antes. Então, isso vai acontecer. Então, eu imagino que essas adições da IA ao longo do tempo, elas vão acelerar o nosso processo de desenvolvimento clínico, que hoje, há mais ou menos uma década, que eu espero que com o tempo a gente possa melhorar a regulamentação, melhorar a seleção, melhorar quão rápido a gente faz testagem. A gente não vai comer esse processo, porque o processo sempre vai ser o mesmo, por questão de segurança do paciente, mas eu acho que a gente vai conseguir passar pelas etapas mais rápido. A gente passou pelas etapas mais rápido na vacina, né? Certo? Na Sim, Covid. total. Então a gente viu que é possível. A IA talvez não consiga nos acelerar de uma forma segura para levar a coisas que a gente não imaginava que era possível fazer sem aceleração humana, entendeu? Então, eu acho que essa é a minha expectativa e eu acho que a gente vai vivenciar isso. Não, tem algumas coisas que a gente já tem a tecnologia hoje para fazer, vai demorar um pouquinho para treinar os bancos, para ter o recurso, para isso estar rodando e para a gente ver o resultado na prática, mas já está aí maduro para acontecer, entendeu? Ou já está acontecendo em algum lugar. Mais um ponto que eu acho que você contribui demais, pô, já tô aqui explodindo totalmente o nosso tempo, né, cara? Pô, você também tem muita jornada, Mas pelo menos depois muita você história para edita para não. contar, cara. Pô, Não, muita história para contar, cara. então, depois você edita Ô, para muito sacal, né? Senão ninguém olha aguenta. aqui, olha aqui. Diferença aí de liderança na parte de medicina assistencial e hoje que você está vivendo na indústria farmacêutica. É muito diferente ou é a mesma coisa? Olha, eu acho que assim tem algumas Ah, semelhanças. ainda tem academia ainda para você colocar aí nessa liderança aí diferente. Então eu acho assim, tem várias coisas aqui, né? É difícil de você talvez colocar tudo isso numa coisa só. Mas eu acho assim que, por exemplo, a liderança que um médico ou um profissional da saúde exerce num time multidisciplinar, tá? Uhum, uhum, uhum. Vai independer do seu cargo e vai independer do time. Se você realmente é um líder de verdade, na indústria farmacêutica vai ser muito parecido, tá? Tem algumas diferenças de empresas e tem algumas diferenças de cultura de empresa, tá? Então, por exemplo,
você está numa empresa americana, diferente de uma empresa europeia, que é diferente de uma empresa japonesa, pelas questões culturais de cada país, de como a empresa tem o seu histórico. Isso pode ser uma estrutura de uma hierarquia mais rígida ou de uma liderança mais aberta, mais inclusiva, tá? Mas aí eu sempre traço um paralelo muito com também o que a gente vivenciou na nossa prática de formação assistencial, né? Tem alguns departamentos ou alguns lugares onde a gente treinou que são extremamente hierarquizados, né? A nossa academia tradicional das universidades públicas até meio parece meio que a estrutura alemã ou a estrutura italiana, meio militar até da Segunda Guerra, as estruturas, Uhum. né? Tem vantagens, desvantagens, não tá, isso aqui não é uma crítica, só um diagnóstico, é o jeito que ela é, né? Então, assim, para algumas estruturas, essas seriam algumas estruturas que algumas indústrias eu acho que fazem, porque tem seus departamentos, tem o chefe do departamento, tem o chefe do chefe, o chefe do chefe do chefe, tem uma estrutura mais piramidal. Tem outros lugares que é mais colaborativo e mais você tem que influenciar os seus colegas mais pelo teu poder de persuasão e pelas experiências e pelo valor que você traz para a mesa. Não interessa muito o cargo, ou se você é médico ou não, ou se você está numa equipe ou na outra equipe, ou se aquela pessoa é teu líder e você é liderado. Tá? Então depende muito, inclusive, vai ter projetos que você tem uma pessoa de uma hierarquia maior que a tua dentro da empresa que vai estar num projeto como par teu, em alguns lugares até você vai liderar aquela pessoa. Tá? Uhum. Então você tem que exercer outros tipos de liderança. Te digo assim, muitas das coisas que eu aprendi na Roche, como de liderança, eu pude aplicar na minha equipe, na minha empresa, no consultório, por exemplo, que continua tendo que exercer algum tipo de liderança lá no meu time, mesmo que eu esteja mais distante. Eu acho que algumas coisas foram extremamente válidas e depois replicadas num ambiente menor aqui. Outras coisas que eu tinha aprendido lá no meu MBA teórico muito tempo atrás, eu pude experimentar na prática dentro da indústria também, né, que é uma gestão mais tradicional, mais de negócio tradicional que está nos livros de negócio aí e que às vezes na saúde não acontecia, porque a indústria de saúde não caminha necessariamente como um negócio tradicional em todos os lugares. Em alguns lugares sim, em outros lugares não. Está mais profissionalizado, menos profissionalizado, mais avançado e aberto para tecnologia ou menos. Então depende muito onde você está. Então, assim, eu acho que nisso tudo a reflexão que eu trago é que todas as experiências constroem o meu atual arcabouço de líder, né? As experiências que eu tive, os times que eu liderei nos Estados Unidos, dentro do Einstein, os times assistenciais com outros colegas onde eu vivi, onde eu fui liderado, onde eu lidero, e na Rocha é outra experimentação. Agora, no final do dia, líder é líder e assim tem o líder nato e tem também que você aprende a ser um líder e se desenvolve como líder, né? Eu acho que aí eu vejo uma grande diferença na academia não investem para formar novos líderes, Uhum. investem para formar novos professores, novos cientistas, né? Sim, sim. Hospitais agora estão acordando para isso, mas a gente tem uma carência enorme, mesmo aqui no Brasil e no mundo, tá? Para formar líderes em saúde. Se você quiser, vou formar um CEO para o próximo hospital aqui. Demora, né? Porque para ele entender o hospital, e para ele entender de gestão, e para ele poder lidar com o corpo clínico, e para ele lidar com tudo, aquilo lá é um negócio complexo, é difícil de formar, né? A indústria farmacêutica investe demais na formação dos seus profissionais, não só para líderes, como também para profissionais da área técnica. Então, isso eu vejo muita preocupação da indústria farmacêutica, maior do que eu vejo da academia ou dos hospitais de uma maneira geral. Tá? Tem hospitais que têm uma formação, o Einstein é um bom exemplo, tem uma formação grande de líderes, tem formação técnica e reciclagem constante, mas isso não é a norma de todos os hospitais, né? A norma de toda a indústria é ter uma formação, um investimento grande de formação, até mesmo que a indústria é muito regulada, né? Tem toda uma regulamentação para seguir, e se os profissionais não forem retreinados, a chance de dar algum ruim, né? De sair de fora da regulamentação e da indústria perder com processos, litígio, e problemas de imagem é muito grande. Então, eles investem muito por causa disso também. Mas existe uma formação grande de liderança dentro da indústria, que eu diria que talvez seja superior ao que eu vejo na indústria de gestão hospitalar ou de gestão de consultórios ou na academia. Tá?
E isso, de novo, não sei se é melhor ou pior, mas é só o padrão que vem seguindo há anos, né? E também porque a indústria farmacêutica aqui multinacional ela é multinacional, ela faz isso no mundo inteiro para ter os líderes deles prontos e alinhados no mundo inteiro. Tá? Então é um Você me deu processo bem interessante. mais um gancho, trazendo aí a questão da do teu empreendedorismo, da tua experiência, porque a gente não fechou essa janela. Você só citou que no momento da pandemia a empresa poderia quebrar e muita gente ficou no ar assim, essa empresa quebrou, o cara faliu, tal. E aí, vamos lá, entrar agora na questão da Hepatogastro. Por que que você continua trabalhando ainda com ela, empreendendo? Por que que não saiu aí, foi direto para a indústria? Por que que não ficou só no Einstein? Como é que tá Vamos lá, vamos posicionada ela lá. na tua vida? Então, assim, no aquele momento da transição para a indústria, eu já não tinha mais vínculo formal no Einstein, né? Hoje eu ainda sou médico do corpo clínico do Einstein. Quando tem alguma coisa lá, eu ainda frequento o hospital, atuo lá, mas eu sou um médico como qualquer outro médico do corpo clínico. O Einstein é um corpo clínico enorme, né? A última vez que eu tinha olhado, acho que tinham mais de 10 mil médicos no corpo clínico do Einstein. Eu acho que deve estar maior ainda hoje. E assim, na Hepatogastro, o que que aconteceu, né? A gente investiu muito tempo aqui para estruturar uma equipe de gestão, né, de pessoas, administrativo, financeiro, não assistencial, não médico, né? E a gente tinha um grande número de profissionais médicos aqui que atuavam com a gente. A gente tinha uma clientela muito grande, então eu não podia simplesmente falar, olha, eu vou para a Rocha amanhã, eu estou fechando a porta aqui, vocês se virem aí, e acho que aquilo não fazia sentido, né? Então, o meu compromisso foi com a Roche, e eu acho que eu tenho tentado cumprir a risca, é que eu vou me dedicar à Roche de corpo e alma, em horário comercial, seguir todos os preceitos, tudo aquilo que eles exigem de mim por contrato, e até eu vou além daquilo que eles me exigem de entrega. Eu nunca vai faltar da minha dedicação e do meu tempo, mas eu precisava, de alguma maneira, fazer uma transição para os meus pacientes com a liderança médica aqui da empresa. Aí eu vou te falar que no começo eu achei que essa transição ia ser mais rápida. E aí tem os seus truques, né? E a gente tentou aqui fazer a transição com alguns colegas para assumir posições de liderança aqui. Eu preparei uma pessoa aqui e acabou que essa pessoa acabou que teve que mudar, fazer uma transição para outra cidade, né? E o meu sócio ia assumir algumas coisas aqui da gestão, ele não conseguiu assumir ainda. Então, no final, essa transição tem sido mais lenta do que eu gostaria, né? O que eu fiz uma transição grande do volume de pacientes que eu atendia e que eu operava. Então, hoje, por questão até mesmo de dedicação, eu não consigo mais atender o volume que atendia e operar o volume que atendia. Então, eu tenho que usar blocos de tempo muito específicos, que são os períodos que a Roche não está atuando, fora de horário, que na sexta-feira eles chamam na Roche de Short Friday, então sexta-feira à tarde eu atuo fora da Roche, é, final de semana, às vezes eu começo muito cedo, às vezes até de madrugada, para começar no horário comercial trabalhar com a Roche, e eu tenho feito isso porque eu imagino que isso vai ser uma transição até que eu possa dar um destino para os meus pacientes, para hepatogastro, o caminho que ela vai seguir, e aí eu vou seguir meu caminho na Roche e está tudo tranquilo, tá? Isso tem acontecido, isso lentamente, eu acho que ano a ano tem andado, mas eu vou te falar que não é nada fácil também, né? Para quem gosta de medicina, de paciente, de cirurgia, a gente gosta, né? E eu acho que também me ajuda a ser um melhor profissional dentro da Roche, porque eu estou vendo paciente no final do dia, né? No final do dia, eu ainda estou aqui falando com um médico. Lá na Roche eu também falo com médico, mas lá eu falo com outro papel, né? Então, eu acho que isso também ajuda e me complementa, me torna, no final do dia, um profissional melhor. Eu acho que isso tem dia contado, porque vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais fazer tudo de tudo na minha vida e que eu vou provavelmente precisar, talvez, mudar o meu capítulo aqui na Hepatogastro para outro papel, não sei se é mais de advisor, consultor, sei lá, membro de um board, sei lá o que vai ser, ou talvez eu não faça mais parte aqui, eu acho que isso não está definido, está em aberto, vai acontecer em algum momento.
E também na Rocha eu espero que eu cresça lá na carreira, que cresçam minhas responsabilidades, minha atuação, os projetos que eu estou envolvidos, e que daí não vai ter como mesmo, porque eu vou ter que até de madrugada trabalhar para a Rocha. Então, eu acho que é esperado que também isso aconteça com o passar do tempo e de acordo com o que for acontecendo, tá? Mas eu acho que esse é o meu momento e também eu estou confortável com isso e eu acho que isso vai mudar ao longo do tempo. Vai chegar o tempo normal Indica... de acontecer. Indicação de livro, doutor Paulo. Indicação de livro para gente aí que ajudou a Ação de tua livro. formação. O que Ah, você traz para gente? eu falo que eu sou um leitor voraz, sempre fui. Eu leio desde Gibi do Cebolinha até livro de gestão de 500 páginas, passando por todos os livros técnicos da área de médica aí que eu atuo. E agora consumo muita coisa digital, podcast, newsletter, gosto disso tudo, acho que isso aí mantém a cabeça ativa. Eu sempre gosto de fazer o seguinte, eu até esses dias eu li uma coisa do Leandro Carnal que me chamou a atenção, que ele deu uma recomendação, falou assim, ó, todo mundo deveria ler um livro de literatura clássica, um livro que ele chama mais ou menos nada a ver, um tema que você nunca abre a cabeça, vai ler um livro de cozinha e um livro de uma área que é do teu interesse, seja técnico ou de uma área. E aquilo me chamou a atenção, que fazia muito tempo que eu não lia. Eu não gosto muito de ler romance, então, por exemplo, fazia muito tempo que eu não lia romance e comecei a ler essas coisas. Mas, assim, isso é para mais ou menos dizer como que eu escolho ou como é que eu vou fazendo a minha sequência da minha fila de livros, né? Eu tenho lá uma lista dos meus preferidos e eu vou tentando alternar nisso. Então, eu alterno algum livro mais da área médica, com algum livro mais de literatura, às vezes escapo por um tema nada a ver, vou ler lá sobre, sei lá, uma coisa que eu nunca ouvi falar na vida. Eu acho que mais da metade do que eu leio é sobre gestão, liderança, gestão, empreendedorismo, porque eu realmente gosto disso, né? E já faz muitos anos que eu leio sobre isso. Eu acabei de ler um livro bacana, que é famoso, já talvez eu tenha de livro, que me impressionou muito, que é o livro do fundador da Netflix. Já leu Não esse li. livro? Não. Que é Bom? Breakout. Eu li na Amazon, li em inglês, o digital, mas tem Aham. em português também. O Reading Hastings, que é o nome do fundador, CEO da Netflix, e que chama Breaking All the Rules, que é o livro sobre a cultura da Netflix. A Netflix eles têm basicamente um manual, é um PDF que está disponível, você pode dar um Google e achar como é que ele é o manual corporativo deles. É um negócio bem Uhum. simples, e que ele explica lá como que eles fizeram aquilo, como é que eles chegaram, são regras bem simples, tá? E daí eles fazem umas coisas que lá que nenhum outro lugar faz. E ele explica o porquê, como que eles chegaram naquilo, aonde que eles bateram cabeça, como que aquilo é feito na prática. E é muito legal que eles entrevistam um funcionário e tem também uma coautora do livro que é como se fosse uma consultora que olha, tem a visão de fora, né? Então tem o CEO contando a história de como que eles chegaram naquilo, a consultora falando, não, é verdade, eu fui lá, entrevistei o funcionário, olha aquilo que ele me contou isso, isso, isso. E daí conta essa história aqui que você me perguntou, né? Onde bate cabeça, o que que deu certo, o que que não deu certo. E não é à toa que eles chegaram onde chegaram, né? Se você pegar o preço da ação da Netflix lá de 2002, quando eu morava em Chicago, eu comprava a Netflix, recebia DVD pelo correio, né? Nunca nem imaginava que eles iam se transformar. E do outro lado da rua tinha uma Tinha Blockbuster. Blockbuster. É, eu nunca imaginava que eles iam conseguir quebrar a Blockbuster e transformar nesse gigante, né? Que ganha Oscar, ganha Emmy, meu, faz essas produções globais. Então, acho que ali tem algumas razões do porquê. A cultura que eles construíram é um negócio muito diferente de, acho que tudo que tem por aí. E eles fizeram meio que deles, né? Uhum. É uma coisa que incentiva, por exemplo, um empreendedor como nós aqui, que temos nossas empresas, né, ou que trabalha num lugar como a Roche, e falar, cara, o que disso aqui podia dar certo na Roche, ou o que disso aqui que talvez eu precise repensar no meu negócio e que me ajudou muito. É um livro bacana, fácil de ler, assim, real case mesmo, mostra eu acho que a vida como ela é. Tem muita coisa do Brasil lá que eles falam, no Brasil a gente teve dificuldade na Netflix com isso, porque o Brasil é um grande mercado para a Netflix. Então eu achei fantástico. Esse livro ficou na minha fila um tempão, eu não conseguia chegar nele. E quando eu peguei para ler, eu li rapidinho. Acabei de ler agora no Carnaval, então é bem recente.
Entendeu? Não conseguia chegar nele, é ótimo. Não, não conseguia, minha fila não anda, entendeu? Então, então assim, mas agora, assim, vai ficar sendo recomendado porque realmente eu gostei. É simples, não tem nada, né? Você tem lá os grandes gestores, lá, o Welch da GE, Steve Jobs da Apple, o que que eles fizeram, né? O Bezos da Amazon, todo. Mas, cara, o case da Netflix é uma coisa muito diferente, entendeu? Eu acho que é muito. Dá a impressão que assim, todo mundo está complicando muito e eles estão simplificando muito, entendeu? E acho que vale a pena olhar, porque tem coisas ali que poderiam ser usadas em outros lugares. E para a É, gente. adorei, só não gostei porque a minha fila vai aumentar, né? Mas tá É, bom. então, não, faz furar fila, fura fila. Conselho, fura fila. Entendeu? Tá, pergunta clássica do Fala Doutores. O que é o sucesso para você, Paulo? Boa, boa. Olha, eu acho que todo mundo tem seu sucesso em várias facetas da tua vida. A gente não é só carreira, né? Então, Uhum, eu vi muita gente ser bem-sucedido numa área técnica da medicina e ter uma família destruída, ou ter problema financeiro, ou ter problema com seus pais, ou ter problema com a sua saúde, tá? Então, acho que é um equilíbrio dessas coisas todas. E, para o fim, sucesso de carreira, daí se eu olhar só sobre a tua carreira, e para a gente, carreira médica, eu acho que no final do dia você tem que estar alinhado naquele teu propósito. Se está te faltando alguma coisa, tem alguma coisa te incomodando, se você está querendo mais desenvolvimento, é porque você ainda não entregou dentro daquele teu propósito tudo aquilo que você se destinou, ou você está se desviando daquilo. Você uhum, queria uma coisa e você está indo por outro caminho. Então, talvez seja na hora de você repensar. Passa muito por autoconhecimento, adaptação e você entender esses ciclos de carreira, né? E essas potenciais, talvez, oportunidades que às vezes você pode fazer de transição ou não, né? De aprimoramento, que pode ser, ou de transição, para que você possa estar nesse teu eixo de propósito, tá? Então, acho que entender o teu propósito é o primeiro ponto, você se autoconhecer é o segundo, e se isso está andando bem, eu acho que você está bem sucedido com você, mesmo que alguém olhe e fale, esse cara está muito ruim, ele é mal sucedido, se você está bem com você, você está bem sucedido. E aí, bem sucedido na vida, você tem que estar em equilíbrio nas outras coisas. Não é nada simples, né? Tá, os filósofos escrevem sim, isso há sim, sim. muitos anos, e a gente passa uma vida inteira perseguindo. E esse talvez seja o propósito da vida, né? A gente vai atrás dessas coisas. Paulo, olha aqui, você me mandou essa mensagem do LinkedIn aí, oferecendo sua ajuda e compartilhando toda a tua experiência sobre transição de carreira. E agora, Gique, para gente fechar esse papo aí incrível, maravilhoso, que eu só tenho a te agradecer, que conselho que você daria para os médicos que de alguma forma estão querendo recomeçar, estão em algum momento aí repensando em que fase que eles estão, para onde que eles devem ir, buscando algo novo. O que você deixa aí para a gente fechar esse papo? Legal, legal. Isso aí. Eu sempre falo, quando me perguntam isso, acho que falo que tem dois jeitos de fazer isso que eu acho que é bem legal. Um é numa mesa de um bar ou de um café, que você pode tomar um cafezinho rápido ou gastar um tempão com uma boa refeição e uma bebida legal, né? E trocar ideia. E eu acho que você pode parar, repensar essas coisas todas e fazer isso tudo dentro de uma forma mais estruturada, né? Então, o que eu sempre penso é que, assim, todo dia, na verdade, a gente recomeça, né? Você pensar, o sol se põe e se levanta todo dia, né? Então, todo dia a gente tem uma oportunidade de fazer ajustes, se adaptar, jogar fora aquilo que a gente não gosta, querer ir por um caminho que a gente quer explorar. E para isso, a gente vai ter que tomar decisões. A gente vai ter que chegar nesses focos e falar, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou abrir mão disso, fazer aquilo. E não é nada fácil, tá? Então, o que eu sugiro para todo mundo é o mercado está aí, ele vai continuar tendo mercado para todo mundo, ele vai continuar tendo espaços em mercados que você pode ser bem sucedido e pode explorar. Você precisa para isso se preparar, entender isso e talvez se posicionar para isso acontecer, né? Se você puder ter no caminho pessoas, um meio ao teu redor que te ajude, seja da tua equipe de trabalho, seja da tua família, orientadores de carreira, coach, mentores, pessoas que te ajudem nisso, eu acho que fica mais fácil. Eu tive a sorte na minha vida de ter grandes profissionais que me ajudaram nisso.
e eu acho que isso faz parte também da nossa jornada. Eu acho que a gente se apoia pouco, né? O americano tem um dizer que a gente só chega em algum lugar, a gente só chega mais alto porque para você ser um gigante, você tem que se apoiar no ombro de outros gigantes. Então, a gente precisa buscar essas pessoas, fazer essas conexões para que a gente descubra essas coisas e ache esses caminhos. Então, o conselho que eu daria é: pense todo dia nesse recomeço e o que que você precisa recomeçar, o que que não está bom, o que que te incomoda. E vai atrás, né? Isso pode ser fazer um curso? Pode ser conhecimento? Pode. Mas pode ser que você tenha que mudar para outro lugar, pode ser que você tenha que ir para outra área geográfica, pode ser que você tenha que ir para outra profissão, pode ser que você tenha que ir para outra especialidade, para outro modelo de atuação. A área médica te permite tudo isso. A nossa carreira é linda, sempre vai precisar de médico, por mais médico que tem aqui no Brasil, né? Mas a gente precisa conectar aquilo que a gente quer. Se não tiver conectado com aquilo que é, a gente vai ficar frustrado por causa dos outros ao redor, entendeu? Então, acho que isso é bem importante. O que que você quer se conectar? O que que você quer entregar? O que que é importante para Uhum. você, né? Então, acho que se você tiver isso bem estruturado, aí acho que você consegue buscar ajuda e achar os caminhos para fazer isso acontecer. Não é nada fácil, esse é o sentido da vida, né? E é por isso que a gente tem que tentar progredir, melhorar, andar, mas eu acho que tem caminhos a serem trilhados aí. E para você aí, Ricardo, acho que você tem um negócio bem importante aí na tua jornada que eu te sugiro que você não encerre nesse meu episódio aqui a tua experiência, você dedique mais tempo a isso, porque você presta um serviço enorme para a comunidade de saúde no Brasil, trazendo os líderes que você traz aqui no teu canal, conectando as pessoas e até, de uma certa forma, permitindo que as pessoas tenham essas experiências todas aqui que você acabou de me perguntar. Então, acho bem bacana a tua história, e foi até uma coisa que, assim, me atraiu a mandar uma mensagem para você. Então, parabéns aí pelo teu programa também, que você continue em frente e seja cada vez mais bem-sucedido, entregue mais valor aí para os colegas médicos o Fala Doutores. E onde é que o pessoal pode te encontrar? Num café ou num bom vinho? Não, brincadeira. Não, você pode precisar e me manda um direct no Instagram, me manda uma mensagem no LinkedIn, estou lá no LinkedIn Paolo Salvalágio, Instagram Paolo_Salvalágio, só tem essa pessoa com esse nome no planeta, você não vai achar outro. E aí a gente acha algum caminho aí da gente começar a trocar informação e conversar. Era aí que isso aqui é Estou à uma coisa disposição. importante. O óbvio precisa ser dito. Salvallaggio. Isso, Tá certo? São perfeito. dois Gs, tá bom? Isso. Para ele é Depois você fala que óbvio, para não para mim esquecer. não era. Rapaz, você tem que falar esse teu nome, você tem que soletrar esse teu nome sempre quando você for falar esse teu Isso, Instagram, pô, esse isso, teu LinkedIn, poxa. isso. Complicado, mas assim, põe Paolo Salva que não vai aparecer, não vai aparecer lá. Ah, agora foi simples. Agora você deu o mapa agora, pô. Isso. E se você não sabe se é com dois L's ou com dois G's, eu sempre falo que a pessoa é muito gato, é gato, gato. GG. Tá bom. Pessoal, olha aqui, se você curtiu esse episódio, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder aí os próximos episódios no Spotify e nas mídias aí de áudio. Segue a gente, deixa a avaliação 5 estrelas. Isso acaba ajudando demais para a gente conseguir trazer convidados aí do garbo do Dr. Paolo e fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas e não fique no nosso mundinho. 98% da audiência do Fala Doutores não é inscrita no canal, então a gente tem um potencial de crescimento absurdo ainda e muita coisa está vindo por aí, tá? Obrigado de verdade, Paulo. Prazer aí. Desculpa aí pela explosão do tempo de combinado com você, mas eu acho que teve muita contribuição, muitos insights legais e vai ajudar muita gente, tá bom? Legal, obrigado pela oportunidade, Ricardo. Forte abraço aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até terça-feira.